Oi, voltei. Eu sou Indiara Porta do blog Olho de Borboleja. E a maquiagem de hoje é uma maquiagem de fantasia, uma fantasia de árvore de Natal, inspirada em duas meninas que arrasam muito no Instagram, que é a Sandy e a Jéssica. É uma fantasia muito fácil de fazer, porém a maquiagem me deu um trabalho do cão, pra variar, né? Amei muito fazer, amei muito o resultado e eu espero muito que vocês gostem também, tá? Então vem ver como é que eu fiz. Para começar, eu ressuscitei uma paleta que eu não usava há séculos e peguei essa sombra verde mais escura, e assim, ela é bem ruinzinha de pigmentar, então eu esfreguei bastante o pincel e fui aplicando ali, ó, em cima do côncavo, acima do côncavo, ali no ossinho, bem no ossinho do olho mesmo, e fui passando bastante para poder pigmentar bem, porque é uma sombra pouco pigmentada, essa verde é bem fraquinha mesmo. Mas fui indo devagarzinho, fui pigmentando, esfumando um pouquinho, aplicando ali embaixo, ó, rente aos cílios inferiores, e fui já contornando todo o olho, já depositando mesmo a sombra e aos pouquinhos esfumando as bordinhas. Ó, no cantinho interno do olho eu não aplico nada, eu venho até quase o cantinho interno, mas eu não fecho o olho como eu fechei ele no cantinho externo. Aí vou esfumando as bordinhas bem, às vezes eu limpava o pincel para eu poder voltar ali e ficar esfumando as bordinhas, porque senão ia ficar manchado, até eu achar que tava bom. Esfuma, 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 esfuma e esfuma até a hora que você achar que tá bom. Eu sempre esfumo até a hora que eu acho que tá bom e depois eu vejo que nunca tá bom. Agora, para eu poder fazer o degradê, eu vou pegar essa sombra cintilante, daquelas paletas 3D da Jasmine, sabe? E vou aplicar com o dedo mesmo, porque eu gosto de aplicar com o dedo. Eu acho que pigmenta mais. Sempre na pálpebra móvel, assim, eu gosto de aplicar com o dedo. Aí depois eu venho com um pincel fofinho, um outro pincel, e vou esfumando as bordinhas. Peguei muito pouquinho sombra, muito pouquinho de sombra no pincel. Fui mais esfumando com o que estava no olho mesmo e entrando dentro daquele verde que eu já tinha colocado. Tomando cuidado na hora de esfumar, de não esconder aquele primeiro verde. Tem que ser sempre um verde dentro do outro. Embaixo eu usei um pincel chanfrado, para poder ficar mais fácil de aplicar. E vou colocar também na linha d'água, para deixar tudo verdinho. Sempre gosto, eu tenho uma pegada com esse negócio de sombra, a mesma sombra rente aos cílios inferiores, colocar na linha d'água. Aí eu volto com o pincel, primeiro pincel, e vou dar uma esfumadinha melhor ali, tirar um pouquinho das marcações. Sempre tem esse negócio de vai e volta. Agora é a parte mais difícil da maquiagem, até aqui tá ótimo. Pego um pouquinho desse corretivo branco, passo rente aos cílios superiores e olho pra cima só pra eu poder marcar onde que é o ponto alto do côncavo. E a partir daqui, eu vou fazer como se fosse um recorte de cut crease. A diferença é que eu vou fazer o desenho da cobrinha. E aí, minha filha, foi mais de 10 horas para eu poder fazer esse desenho aqui. Então, assim, eu peguei um pincelzinho de delinear, um mais grossinho que eu tinha, porque essa parte do desenho eu queria um desenho mais grosso, então eu já peguei um pincel um pouquinho mais grosso para poder ficar mais fácil, porque senão eu ia ficar uma vida mesmo aqui. E aí, ó, eu vou fazer como se fosse o recorte de um cut crease aberto. A diferença é que eu vou engrossar esse recorte. Na parte superior desse recorte, eu me preocupo em deixar bem certinho, ó, porque ali vai ficar muito difícil de consertar. Já na parte inferior, eu não me preocupo muito, porque depois eu vou vir com a sombra para consertar. Então, vai devagarzinho e faz todo o desenho, como se fosse uma cobrinha ali em cima, ó. E a pontinha bem fininha. E aí depois eu volto com um pincel língua de gato bem pequenininho, bem chatinho, um pouquinho de sombra e vou lá limpando aquela parte ali, acertando, pra deixar bem certinho. Então eu faço assim, ó, eu pego um pouco de sombra, limpo o olho, acerto o contorno e limpo o pincel na toalha. Pego um pouquinho de sombra, limpo o olho e limpo o pincel na toalha, pra não fazer bagunça ali com o corretivo. Volto com um pouquinho de sombra ali, só pra poder tirar aquele branquinho, que era só pra gente ajudar, só pra poder ajudar na marcação. E agora eu vou fazer um delineado de gatinho, normal, comum, sem mistério. Eu usei aí um delineador em gel, mas assim, depois eu vou acabar usando o delineador líquido mesmo, porque o em gel é porque eu tava na hora mesmo, que eu já tinha feito a parte do pisca-pisca no pescoço. Aí eu quis aproveitar, mas eu nunca dou certo com delineador em gel. Então depois no final vocês vão até ver que eu usei um delineador líquido, que eu acho que é muito melhor para manusear, mas isso vai de pessoa para pessoa, né?
Ó, acerto os rabinhos aqui pra ficar bem fininho. Acerto do outro lado, porque um eu deixei mais comprido que o outro, pra ficar tudo igual. E aí, ó, como eu disse, eu vim com um pouquinho de delineador líquido pra eu poder acertar, pra deixar a bordinha bem certinha, porque eu não consigo, eu não tenho muita habilidade com delineador em gel. Bom, depois que eu fiz o delineado, eu vou voltar lá naquela parte de cima, naquele delineado superior, para eu poder passar uma segunda camada de corretivo branco, para que esse branco ele fique bem mais branquinho, porque antes ele estava meio transparente por conta do verde no fundo, né? Então eu esperei secar enquanto eu fazia o delineado preto de gatinho e depois eu venho passando uma segunda camada para deixar ele branquinho. Enquanto seca, eu coloquei os cílios postiços e assim, eu me arrependi muito porque eu não terminei a parte de cima. Então, esses cílios me atrapalham pra caramba. Aí eu venho agora fazendo a parte do vermelhinho, né? Pra poder fazer a cobrinha da bengala. Então, assim, eu peguei o mesmo pincel que eu tava usando, o delineador, o corretivo branco. E aí eu vim pegando um pouquinho de batom e fazendo as pintinhas ali, ó. E fazendo não sei como que isso chama. A parte vermelha da cobrinha. Tive muita dificuldade porque o cílio estava me atrapalhando em enxergar, mas eu consegui fazer. Eu cogitei até a ideia de de tirar os cílios e fazer e depois colocar os cílios de novo, mas aí eu consegui fazer. Com dificuldade, mas consegui. Saiu até certinho, ó. A pele, ela já estava toda feita, toda iluminada e tudo, mas eu quis pegar um pouquinho desse pigmento dourado para eu iluminar um pouco mais o cantinho externo e para poder iluminar ali na bochechinha também, na pontinha do nariz, eu quis dar um toque a mais dourado. Porque eu falei assim, não, essa maquiagem eu vou fazer com muita cor, mas eu quero que eu dê um mergulho no iluminador também. O olho para finalizar, muita máscara de cílios em cima e embaixo, né? Principalmente embaixo pra gente poder ficar bem boneca. A parte do pisca-pisca eu fiz assim, ó. Primeiro eu comecei com o delineador líquido, só para eu poder marcar a linha certinha onde eu queria. Sandy ainda fez até uma terceira, mas eu não queria a terceira não, isso daí pra mim já tava bom. Aí eu tentei fazer o fio do pisca-pisca com o próprio delineador líquido, mas estava achando muito ruim, então eu voltei pro delineador em gel. Acontece que não era para ficar esse fio grosso também. Só que na hora que eu fui passando ali, o pincel esbarrava no meu ossinho ali, e aí eu borrava. E aí eu ia tentar consertar, eu borrava de novo e ficava aquele negócio engrossando, 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 e acabou que o fio ficou grosso mesmo. Então ali eu tô fazendo agora só acertando o traço, né, com o mesmo pincel chanfrado, até completar ali em volta do colo todo. Feito todo o tracinho agora, eu vou fazer aqueles negocinho ali da onde sai a luzinha do pisca-pisca mesmo. Então é um tracinho aleatório, um pra cima e um pra baixo, um pra cima e um pra baixo. Sem mistérios. Aí, como eu fiz o fio muito grosso, então eu tive que fazer esses negocinho aí grosso também, né? Pra não ficar diferente. Pra poder fazer a luzinha em si, eu peguei um pincelzinho fofinho, no caso do vermelho aqui, e usei o batom vermelho. Aí eu fui contando assim para saber qual que seria a ordem certinha das cores. O verde eu usei aquela mesma sombra, a primeira sombra verde que eu usei no olho. E para fazer o amarelo, eu tô fazendo com o dedo porque é para poder pigmentar mais. Então eu usei essa sombra aí, tanto que nem apareceu muito. Mas foi com o dedo mesmo. Para fazer a luz, para fazer a parte que brilha, eu usei com o dedo e fui carimbando ali com o corretivo branco que eu usei no olho. Aí essa parte eu borrei demais, gente. Perdoem, eu poderia ter feito melhor, poderia. Mas eu tava cansada já essa hora. Realidades. Pra finalizar, vamos passar um batom nude aqui na boca, porque eu queria que realçasse o olho, até porque olho de borboleta, que é a parte que eu gosto que realce mesmo, e o pisca-pisca no pescoço. Então eu quis manter a boca nude iluminada. E para ficar bem iluminada, como eu disse, eu mergulhei no iluminador. Fui com o pincel primeiro para iluminar, achei que não estava iluminando muito. Então sentei o dedo no iluminador e na boca e taquei mesmo, menina, pra poder ficar iluminado mesmo. Então parece que eu tô com a boca do tamanho do mundo. E pronto, a maquiagem, a árvore de Natal tá pronta. Deu um trabalho do cão. Quem vê esse vídeo assim acha que foi rapidinho pra gente fazer, né? Mas eu gostei muito, como eu disse, eu gostei muito do resultado, gostei muito de fazer. É uma terapia pra mim. E eu espero muito que vocês tenham gostado também, tá bom? Volte mais vezes que eu volto logo logo com mais cores e mais uma maquiagem de fantasia.
Beijo!